Então, você tem um conjunto de hipóteses e o trabalho é ir cortando. Não, isso aqui não serve, acho que isso aqui é muito arriscado, isso aqui é perigoso. E aí você vai reduzindo e chegando a um conjunto de estratégias que você começa a ter confiança suficiente para botar dinheiro, né? E a coisa central é que você vai botar o dinheiro dos seus clientes, muitas vezes. Então você tem que estar muito seguro, muito confiante de que aquilo é uma boa estratégia. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao TradingCast. Aqui quem vos fala é o João Gabriel, sou cientista de dados aqui da Trade com Dados e apresentador do nosso querido podcast. Trazemos hoje para vocês a entrevista que tivemos com o Rafael Coelho durante o nosso recente evento chamado PMF Week. O Rafael é Quant Researcher. Ele vem nos contar os detalhes da sua atuação e um pouco também da sua história, o que ele fez para chegar até lá. Bora lá? Temos um convidado mega especial aqui, Rafael Coelho. Pessoal, recebam ele aqui. Muita honra aqui da Trade com Dados receber ele que é Quant Research. Mestre Rafael, você nos ouve? Opa, escuto sim. Tudo bom? Boa noite. Feliz de falar com todo mundo aí que tá acompanhando a PMF Week. Cara, como de costume aqui, né, a gente costuma receber o pessoal, fazer aquele bate-bola aqui, mas no primeiro momento, passa a bola para você para contar quem que é o Rafael, fala um pouco de você, da sua trajetória, para o pessoal te conhecer. Claro. Bom, eu não sou daqui de São Paulo, né? Eu moro aqui há 9 anos, mas na verdade sou de Belém do Pará. Então me formei lá e comecei minha carreira ali. Fui migrando de cidade, eu fui trabalhar em Recife, depois eu vim para São Paulo, né? Então foi nesse projeto aí de mudança que eu fui migrando também de carreira e acabei esbarrando aí no mercado financeiro e estou há alguns anos já nessa indústria. Eu comecei a minha carreira lá em Belém mesmo e depois em Recife como programador. Eu desenvolvia software para uma empresa americana e é ali que eu aprendi a programar em Python, lidar com banco de dados, desenvolver sistemas. E só depois de um tempo nessa carreira que eu comecei a me interessar mais por data science, por machine learning e eventualmente mercado financeiro, né? Então foi uma jornadinha longa, assim, não foi que eu saí da faculdade, já esbarrei com o mercado financeiro e comecei a trabalhar. Eu fui, voltei, entrei, não deu certo, aí tive que voltar outra vez, então foi uma historinha curiosa, assim. Eu acho muito bacana a sua trajetória, cara, porque eu acho que teve um pouco dessa pergunta, né, dessa temática aí na aula anterior, e vez ou outra surge aqui na Trading com Dados, que é o seguinte: o quanto do mercado financeiro realmente está acessível, disponível para pessoas que estão fora do eixo Rio-São Paulo. E aí você mostra aqui para todo mundo que, cara, não tem isso, né? Vim de Belém, construí minha trajetória. Queria abordar um pouco disso contigo. Assim, você notou em algum momento resistência tal do mercado financeiro ou não? Assim, o quão acessível para você foi isso? Cara, eu acho que as grandes barreiras que eu senti foram muito no sentido da habilidade, né? Eu tinha que desenvolver a habilidade, tinha que entender um pouco. É o tipo de área que você tem que aprender uma nova linguagem, os conceitos são muito diferentes, e não é o tipo de coisa que você esbarra nesse conceito facilmente. Você precisa encontrar gente que te ajude a navegar por esse terreno, a entender o que está sendo falado. Então isso foi um grande desafio como uma pessoa vindo de fora, né? Mas não só fora de São Paulo, fora da área. Porque você chega lá e tem aquela linguagem própria, né? O pessoal fala de hedge fund, swap, derivativas gregas, e você fica meio voando tentando entender. Se você não está ali por dentro, é difícil cruzar essa barreira. Mas uma vez que você começa a adquirir essa linguagem, adquirir esses conceitos, aí você começa a conversar com as pessoas de igual para igual. Então, eu nunca senti uma barreira assim específica de eu estar vindo de fora. Mas o que eu senti foi a barreira para quebrar esse network, para entrar nesse network, para conhecer as pessoas. Para quando tá lá dentro falar a mesma linguagem, isso sim eu senti que foi um desafio. Se eu tivesse um trade com dados na época, facilitaria muito, né? Não tinha tido a ideia ainda, então. Mas Legal. o que eu acabei precisando fazer foi isso, tipo, que me inteirar, ler, tipo, pegar o valor econômico, ficar lendo lá para entender um termo que eu não conhecia. E aí, quando eu ia para uma entrevista, eu ia conversar com alguém do mercado, eu sabia do que ele estava falando, sabe? Não parecia um outsider. E eu acho que isso fez bastante diferença para conseguir a minha primeira oportunidade e entrar ali atrás. Maravilha. Então, eu acho que tem um insight muito legal nisso que você falou, que é dessa, talvez uma barreira inicial, certo? Então, vou falar para o pessoal aqui, talvez vocês vão sentir isso, assim, existe uma barreira inicial que parece que o mercado ele está muito distante, muito inacessível, você
primeiro precisa romper essa barreira inicial e parece que depois disso as coisas fluem com mais naturalidade, certo? Eu acho que sim. Obviamente é uma área extremamente competitiva, né? Tem muita gente boa querendo entrar, então é uma luta. Só que não me pareceu, pelo menos, né? E talvez eu tenha esbarrado e dado sorte em algumas oportunidades, mas não me pareceu uma coisa que é intransponível, que é impossível, sabe? Não é o tipo de coisa que se você não trilhou aquela trajetória da faculdade de primeira linha, MBA de primeira linha, então se não foi isso, esquece. Não. Tem sim a oportunidade para você entrar. Claro que exige um esforço, tem que correr atrás de muita coisa, mas eu acho que é bem possível de entrar. Especialmente se você, tipo, no meu caso, né, eu vim da programação, então eu tinha uma habilidade que era valiosa. Então eu chegava lá, em qualquer lugar de trabalho, tem um monte de coisa para automatizar, tem um monte de processo manual, tem web scraping para fazer, tem análise que está lá no Excel e está difícil de dar manutenção porque já ficou num tamanho grande. Então você traz uma coisa para a mesa que as pessoas querem, e isso faz diferença, porque você fala, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sei automatizar. Eu já brinquei com um projeto desse estilo, então tudo isso ajuda lá na conversa quando o cara pensa, eu vou trazer um cara que vem de fora não para essa vaga, para essa posição, né? E eu acho que isso fez diferença nos meus processos. Ô, Rafael, então olha só, você está contando pra gente que você começou, né, saiu da graduação e tal, e foi ser desenvolvedor. E aí depois que você foi, acabou migrando aí para o mercado financeiro e conhecendo a área quantitativa mais no detalhe, e aí se aprofundou nela, né? Se você fosse dar uma dica hoje para alguém que está querendo fazer essa migração, então é como se fosse você lá na época de programador, só que já sabe o que é quant, né? Já participou de algumas lives aqui com a gente e quer chegar lá. O que seriam alguns steps que você poderia falar para o pessoal que vai ajudá-los, né? No sentido de aprender mais rápido, ou aprender melhor, o que aprender em si, que tipo de tecnologia estudar e como fazer mesmo para conseguir chegar lá e talvez chegar até mais rápido, porque você já vai estar dando umas dicas valiosas. Não, perfeito. A minha impressão, com a minha experiência, é que algumas das coisas que me ajudaram bastante foi tentar realizar esses micro projetos na prática. Pega os dados, mastiga os dados, tenta gerar uma estratégia de trade, sem pretensão de ganhar dinheiro imediatamente com ela, sabe? Não é isso que você está fazendo nesse momento. Você Criação de portfólio, né? E não criação de portfólio, dinheiro. perfeito. Você está ali montando, você está exercitando um músculo, né? Que é o músculo de enxergar o dado, de saber as deficiências que tem no dado. Isso que o pessoal está comentando aí de que, quais são as fontes de dado? Cara, isso é uma constante nessa carreira, assim. Buscar os dados, ter dificuldade de encontrar os dados, isso é 70% do trabalho. É muito natural que qualquer pessoa que esteja trabalhando ou com data science ou com quant esteja o tempo todo pensando de onde pegar mais dados, ou de onde pegar dados mais limpos, ou como processar esses dados. Você ter esse traquejo de fazer isso e montar um projetinho de ponta a ponta, é o tipo de coisa que te dá não só domínio ali da prática, mas te dá uma confiança para você conversar, sabe? Você já sabe quando o cara fala, mas você mediu o Sharp, quanto que deu? Mas você está falando de um Sharp período inteiro ou você está falando do Sharp rolling period? Puta, eu já fiz um projetinho, então eu sei o que é, eu sei do que ele está falando, sabe? E eu sei a dificuldade que eu tive e que a minha estratégia não deu certo por causa daquilo, mas se eu tivesse outro dado, daria. Então você consegue dialogar. Então, a minha sensação foi que montar esses projetinhos inteiros me ajudou muito. Eu já sabia programar, né? Então a minha dificuldade maior era com os conceitos financeiros. Como é que eu precifico uma opção? Como é que eu faço um backtest de forma que eu não pego dados do futuro e jogo para o passado? Todo esse tipo de detalhezinho, tipo, quando você está montando um projeto de ponta a ponta, você é obrigado a pensar, e quando você vai conversar com alguém que faz isso no dia a dia, a pessoa surpreende que você está ligado nos meandros, né, nos pormenores. Eu acho que isso ajuda bastante. Isso que você comentou, basicamente, se a pessoa entra no Python para o mercado financeiro, que é a nossa formação, né, e chega até o final e faz o projeto final, é exatamente o que você falou agora. Porque a gente busca explorar tanto conceitos de finanças, conceitos de backtesting, pode botar machine learning também no meio, web scraping, e aí é isso, entender o dado e a essência desse dado, não vazar o dado futuro, todas essas particularidades aí que você comentou. Então, e de fato, né, aprender na prática é aprender mesmo, né? Eu lembro que, até fazendo um parênteses, né, lá na época do colégio, quando a professora deu
Bhaskara e tudo mais, ela deu uma lista com 100 exercícios. Aí eu fiquei para morrer com isso daí. Mas aí, depois de fazer os 100 exercícios, eu não esquecia mais, entendeu? De jeito nenhum, porque o negócio ficou quase que decorado. O Rafael, você falou que... by the way, só uma coisa. A sua graduação foi em que mesmo? Eu fiz análise de sistemas. Análise de sistemas, legal. Que não é assim, diretamente ligado com o mercado financeiro, né? Zero Tá mais ligado. E não é tão matemática também. Eu tive que correr atrás dessas duas. Ali no começo da sua trajetória, você falou que você trabalhou como programador. Eu queria que você só detalhasse um pouquinho mais ali pro pessoal, né? O que você fazia quando você era programador, o quanto isso te ajudou depois aí para o mercado financeiro, e aí só te dando um pouco mais de contexto. Muitas vezes a gente recebe, né, alunos aqui e tal, e tenta trabalhar a questão de carreira com eles, mas às vezes o pessoal no começo fica muito ávido já ir para um cargo específico. Eu quero trabalhar como cientista de dados no lugar XYZ, quero trabalhar como quant na asset XYZ. A gente fala, pessoal, vamos quebrar isso em pequenas etapas. Tipo, tudo bem, a gente pode chegar ali como quant, talvez no horizonte de 5 anos, mas quais são os lugares por onde a gente pode passar até chegar lá? E eu achei muito interessante quando você falou, cara, eu trabalhei como programador antes de ir para o mercado financeiro. Então, se puder detalhar um pouquinho sobre essa sua fase. Claro. Eu acho que isso é bem importante mesmo, porque eu comecei trabalhando com desenvolvimento e foi ali que eu meio que me formei como profissional, né? Era uma empresa que prestava consultoria de software para outras empresas, inclusive lá fora, nos Estados Unidos. E eu trabalhava ali nos projetos, desenvolvendo sites, desenvolvendo bancos de dados, sistemas internos, back-end. E a coisa que eu percebo é que nenhum desses conhecimentos foi perdido, porque essa distinção onde você é um especialista que só faz um negócio muito específico, ela não existe mais, eu acho. Ela está se dissipando, sabe? Eu, como quant researcher, eu não passo o meu dia lendo papers e testando backtests. Eu tenho que codar, eu tenho que limpar os dados, eu tenho que integrar com outros sistemas. Então, todo aquele aprendizado de programação, ele foi muito útil, ele é muito útil ainda. Quando você está tentando colocar um sistema quant, ou mesmo de machine learning em produção, para ele funcionar em escala, o modelo, óbvio que ele é super importante, né? Mas você saber plugar ele num pipeline de software, isso é fundamental, assim, ele não vai para produção se você não souber jogar ele num ambiente de escala, né? E para fazer isso você tem que saber onde que eu estou salvando o dado, de que formato, estou salvando na nuvem ou em local, quais são as boas técnicas de programação que eu aplico aqui para o meu código não ficar inutilizado em alguns meses. Se eu largar esse código aqui e voltar para olhar ele em 3 meses, eu vou lembrar de alguma coisa? Tá comentado, as variáveis estão bem nomeadas, tem ali um lembrete de um negócio que tá esquisito, tem que melhorar no futuro, sabe? Tudo isso é parte do dia a dia, assim. Então, eu vejo que essa minha experiência lá atrás, ela ainda está em prática. Eu quase não vejo essa quebra, assim, óbvio, estou focando e dedicando muito mais, mas são as mesmas skills, sabe? Então, acho que isso é bem relevante. Rafael, dentro da sua experiência já na área, vamos dizer assim, nessas duas áreas, da programação e finanças, você considera, e aí eu acho que é uma pergunta bem aberta, pode ser tanto soft skills quanto hard skills, o que você considera como sendo assim uma coisa que realmente traz destaque para o perfil da pessoa que quer fazer essa migração de carreira ou quer entrar dentro do mercado financeiro nesse mundo dos dados? Resolução de problemas, apresentação pessoal, o que você pode trazer várias características aí? Eu acho que de hard skills tem algumas coisas que não tem como fugir, né? Você tem que ter um domínio muito bom de alguma linguagem de programação. A linguagem que eu uso no dia a dia é o Python, é a linguagem que eu uso há muito tempo, gosto bastante. Acho que ela vem tomando o mercado financeiro de supetão, assim, né? Muito grande o domínio. Antigamente era o VBA e agora o Python ele vem tomando território. E eu gosto muito, e aí você dominar a linguagem e todas as suas bibliotecas é importante, isso não tem como fugir. Você ser ágil com Pandas, com NumPy, as bibliotecas lá de backtest, ou as bibliotecas de finanças quantitativas, você ter esse ferramental é relevante. Eu acho que quando você está tendo uma conversa para entrar no mercado ou conversando com um profissional, você saber essas coisas pega muito bem, né? Obviamente. Mas isso é só um lado da moeda. Eu acho que o outro lado é muito relacionado a você conseguir ter as conversas. Mesmo se você imagina que você vai trabalhar numa casa que ela é 100% quant. Só tem estatísticos, só tem matemáticos, etc.
mesmo nesse lugar, quando você desenvolve uma estratégia, vocês vão sentar para conversar sobre a estratégia. Mas por que ela funciona? Será que eu não estou só olhando, o pessoal brinca da correlação do abacate com Bitcoin, né, que é quase perfeita. Será que eu não estou enxergando um negócio desse, o abacate com Bitcoin? Eu botei ali no dado, gerou uma correlação alta e eu estou querendo montar uma estratégia de trading baseada nisso, mas é nonsense, não faz sentido. Então você tem que ter essas conversas no dia a dia. E para isso, essa parte de soft skill, de saber explicar o modelo, de saber ter uma conversa sobre os porquês, saber ser cético, mas sem ser ácido, né, sem ser destrutivo na conversa. Tudo isso é muito valioso, assim. Eu acho que é muito difícil você achar que você vai ser o quant individual que vai dominar o mercado financeiro inteiro. É muito mais fácil você achar que você vai ter um time muito bom com o seu lado e vocês colaborando vão conseguir extrair algum alfazinho, com sorte, né, se tudo der certo. E eu acho que esse é um cenário muito mais razoável. E para isso você não pode implodir seu time, né? Você tem que saber conversar, saber perguntar, investigar os porquês do modelo estar funcionando de um jeito ou de outro, pensar em cenários. Ah, e se acontecer tal coisa? O que acontece com o modelo? Ah, se o Banco Central elevar a taxa de juros em mais 5%, e aí, meu modelo explode ou meu modelo vive? Por quê? E Que, acho que by the tudo way, nos isso últimos tempos, vários modelos podem ter sucumbidos aí, né? Porque, de fato, o juros subiu fortemente e isso deve ter é, afetado muita gente, né? um exemplo de modelo que teve dificuldades mais recentes foi os modelos de trend following, né? Que eles ficam tentando seguir a tendência. Esses modelos funcionam muito bem, eles são muito interessantes, tem bastante evidência de que eles são bons, inclusive aqui no Brasil. Só que esse período em particular eles sofreram, porque foi um período que não teve tendência, o mercado ficou assim, né, em zigue-zague. Então, é relevante você ter as conversas e dar, esse modelo é bom nesse cenário. Nesse outro, eu preciso de um outro modelo. E talvez eu complementando os dois, eu consiga navegar ambos os cenários, sabe? Então, ter esse tipo de conversa com seu time é o coração é o ouro, assim, sabe? É da onde que você vai extrair de fato o alfa. Então, você tem que estar preparado para ter esse tipo de conversa o tempo inteiro. Eu acho interessante como as coisas convergem, né? Eu não lembro se foi com o Fernando que a gente teve essa conversa aqui, ou se foi com o Jarbas, né? O Jarbas é um ex-aluno nosso que hoje está na XP como cientista de dados sênior. Eu acho que foi com ele, cara, na semana passada que eu conversei. Enfim, pessoal, posso estar confuso se foi com o Jarbas ou com o Fernando, mas houve, né, em algum momento essa pergunta, qual a principal habilidade que você vê de alguém que você contrata, entra no seu time? E aí eu lembro que a resposta foi como aquela pessoa trabalha em equipe. Essa é a principal soft skill. Porque vai determinar realmente como que é a interação daquela pessoa, se ela é construtiva, porque é isso que você está falando, né? Ah, beleza, tem todo o conhecimento do mundo, faz assim modelos maravilhosos, faz os melhores backtests, sem nenhum viés. Mas aí a sua atuação no dia a dia, você está minando a atuação do seu time. Quer dizer, né, meio que você jogou ali o seu esforço por água abaixo, né? Ô Rafael, eu queria aproveitar aqui que a gente está falando da sua trajetória, e aí sim, acho que depois disso eu não tenho mais questões, a gente poderia pegar ali a pergunta do André, mas com relação à sua atuação como Quant Researcher, se você puder contar um pouquinho para o pessoal o que é o Quant Researcher, o que ele faz no dia a dia, suas atividades, seus escopos, responsabilidades, etc., para a gente ter uma noção melhor aí. Quando você pensa numa gestora de recursos, que é um lugar onde eu trabalho, você tem vários tipos de gestores, né? Tem gestoras mais voltadas para análise macroeconômica, mais voltadas para análise fundamentalista. E tem gestoras que têm um foco mais em estratégias sistemáticas, estratégias quantitativas. No nosso caso lá no Nubank é um conjunto, tem várias dessas estratégias, né? Tem de vários tipos lá. Mas eu, particularmente, trabalho mais voltado para as estratégias quantitativas. E o trabalho do Quant Research é essencialmente analisar o mercado, analisar as estratégias desse ponto de vista. Então, vou dar um exemplo para ser um pouco mais palpável assim. Digamos que a gente quer desenvolver uma nova estratégia na área de ações ou na área de renda fixa. O papel do Quant Researcher é ir buscar ou na literatura acadêmica ou na literatura da própria indústria ou com os conhecimentos prévios que ele já tem desenvolvido, tentar pensar quais são boas estratégias, o que tem aí no mercado de estratégia, né? Ah, tem a estratégia de trend following, tem a estratégia de reversão, tem a estratégia de carry, a estratégia de low volatility. E aí você
traz elas para a mesa e aí começa a montar um estudo ali para ver o que funciona no mercado que você quer aplicar. Deixa eu fazer aqui hipóteses. Eu acho que essa aqui funciona, mas eu acho que ela funciona quando o juros está fazendo tal coisa. Ou essa aqui funciona, mas ela só funciona em mercados que têm tendência. Essa aqui não vai funcionar em mercados que estão com esse tipo de comportamento. Ou ainda ela funciona nessa classe de ativo, mas não funciona naquela outra classe de ativo. Talvez ela seja boa para câmbio, mas ela seja ruim para entender quais ações são boas. Então, você tem um conjunto de hipóteses e o trabalho é ir cortando. Não, isso aqui não serve, acho que isso aqui é muito arriscado, isso aqui é perigoso. E aí você vai reduzindo e chegando a um conjunto de estratégias que você começa a ter confiança suficiente para botar dinheiro, né? E a coisa central é que você vai botar o dinheiro dos seus clientes, muitas vezes. Então você tem que estar muito seguro, muito confiante de que aquilo é uma boa estratégia. E mesmo quando você está muito seguro, muito confiante, você tem que gerar mecanismos de se proteger caso você esteja errado. Porque essa é uma possibilidade constante, né? Então você não vai aumentar a exposição àquela estratégia de jeitos irresponsáveis, você vai procurar travar alguns dos riscos que você não está disposto a correr. Digamos que eu quero fazer uma estratégia de investimento no S&P 500. Eu tenho ali um sinal que eu acho que faz sentido na economia americana, blá blá blá. Mas eu não tenho opinião sobre o dólar, porque eu acho que o dólar é muito caótico e tal. Nesse exemplo que eu dei, você trava o risco do dólar e fica no risco do S&P 500. Por quê? Porque você tem que só correr o risco que você está com confiança para correr. Os que você não está com confiança, você tira da jogada, né? E isso é um jeito de criar uma estratégia sistemática de uma maneira mais diligente, mais responsável. Só que como que você faz isso na prática, né? Você vai rodar backtest, você vai rodar modelos de machine learning. Inclusive, eu acho que o backtest ele é a parte final do funil, né? Você vai gastar a maior parte do tempo fazendo pesquisa em modelos. Você vai olhar, deixa eu fazer uma regressão linear, deixa eu fazer uma regressão não linear. Será que se eu rodar um modelo de árvores, eu consigo ter algum poder preditivo mais interessante? Às vezes eu não tenho poder preditivo para o próximo mês, mas eu tenho para a próxima semana. Ou o contrário, eu não tenho para o próximo mês, mas eu tenho para o próximo ano. Isso acontece também. Não é linear que, tipo, para o próximo dia é fácil, para o próximo ano é difícil. Não, às vezes é o inverso. Às vezes o próximo dia é impossível, mas para o ano você tem uma confiança razoável. Então você fica testando esse tipo de coisa. E com sorte você vai esbarrar em alguma coisa que você tem confiança o suficiente para ir para a etapa de backtest. E lá é mais uma rodada de saraivada no modelo, né? Ele performou bem, mas em que cenários? E se eu não tivesse começado no dia 1, e se tivesse começado no dia 3? E aí, ele performou bem ou mal? E pode não parecer a princípio, mas faz toda a diferença. Se eu comecei depois do Covid, é uma coisa, esse é meu backtest. Se eu comecei um dia antes do Covid, eu já me ferrei, né? Porque eu perdi 50% do meu patrimônio no dia seguinte, e para recuperar é osso. Então, tipo, você testa diferente janelas de backtest, você testa. E se eu tirar esse ativo da jogada, porque por algum motivo eu não vou conseguir tradar ele, porque eu não tinha liquidez, e colocar um outro. E aí você fica fazendo essas brincadeiras e criticando. Se o cara sobreviveu àquela primeira etapa de críticas, que são dos modelos de research, e depois na etapa do backtest, aí ele ganhou a primeira estrelinha para ele começar a virar uma estratégia real. E aí ele pode talvez nem receber dinheiro, ele pode virar um paper trading. E ele ficar ali sendo monitorado sem dinheiro. Passou alguns meses ali, agora sim, vamos botar um pouquinho de dinheiro nele. Vamos aumentar o budget quando a gente sentir que tem. Então, é uma esteira longa até você botar dinheiro pesado numa estratégia. Claro que eu estou falando aqui da perspectiva de um investimento profissional, né? Porque a gente tem requisitos de compliance, regulatórios muito rigorosos do que a gente pode investir e a gente tem que amontoar uma quantidade de pesquisa grande para a gente ser diligente. Mas eu acho que essas boas práticas são verdade mesmo para quem está fazendo um investimento individual. Você tem que bater no modelo e só bota dinheiro nele se ele sobreviver. Então, o trabalho do Quant Research é bater em modelo, essencialmente. A gente fica ali batendo e o que sobrar, aí sim vai ser apresentado para o time de gestão e eles vão fazer outras críticas de uma perspectiva um pouco mais macroeconômica e fundamentalista, e aí o ciclo permanece, né? Eu acho que isso é o job description. E obviamente que para fazer isso é programação, é banco de dados, é machine learning. Desculpa, você tem que levar em consideração que vão ter modelos estatísticos ou às vezes técnicas de backtest que são específicas para uma classe de ativo. Por exemplo, se você quer negociar
ações, é de um jeito. Se você quer negociar futuros, você tem que ter outro ferramental de backtest ali, né? Porque tem ajuste, tem o carrego, tem a duration, etc. Enfim, tudo isso é relevante para o que você vai negociar naquela estratégia. Então você acaba tendo que ter um escopo muito amplo, assim, você tem que saber lidar com várias classes de ativos, mas mão na massa, assim, porque não tem ninguém que fica programando backtest para você só analisar e falar, não gostei. É você que tem que fazer, né, no final do dia. Então, essa coisa da programação, de saber as bibliotecas que estão públicas é vital, assim. Sem isso você não consegue produtividade para testar muitas estratégias. Aí você acaba testando poucas e fica com aquela insegurança, né? Ah, será que eu testei o suficiente? Será que eu bati o suficiente no modelo? Você precisa ter agilidade ali para bater várias vezes. Das estratégias que eventualmente vocês pensam, assim, desenvolvem e tal, até as estratégias que são de fato implementadas. Você tem uma ideia do percentual, assim, qual percentual das estratégias de fato são implementadas? Pô, Putz, 1% das estratégias, 5%, você tem essa noção? é nessa faixa, assim, é bem pouco. E, e muitas vezes o que acontece também é que, tipo, desenvolver uma nova estratégia é sempre uma alegria, né? Mas nem sempre isso é o trabalho que você está fazendo no momento. Às vezes você está revisitando uma estratégia que já está em funcionamento e trazendo novas críticas para ela. Putz, lembra daquela estratégia que estava indo super bem? Tomou um fumo. E aí, o que aconteceu? A gente esperava esse fumo nesse cenário? Ah, esperava. Ah, então tá tudo certo. Não esperava. Foi um negócio que veio do nada, assim. Mais research. Ah, o que foi que mudou? Foi o nível de juros? Foi o câmbio que bateu? Então tem as estratégias, dificilmente elas vão para o deploy e elas ficam lá para sempre, né? Elas vão perdendo eficácia. Aí você tem que pegar, tipo, limpar, trazer de novo novas evidências e dar um novo fôlego para ela. Então, além de a gente gerar poucas estratégias, por causa que o ciclo de crítica é muito pesado, você tem que sempre revisitar as estratégias que já estão em existência, né? Especialmente porque ela já tem dinheiro ali, que é o mais relevante no final do dia, né? Mas eu acho que esse número é razoável e eu acho que uma boa parte do tempo é dedicado a rever as estratégias que já estão lá. Rafael, quais são os indicadores ali que não sei se você pode falar isso também, se não puder, não tem problema, tá? Mas os indicadores que você monitora as estratégias que estão rodando já, em linhas Eu gerais. posso até complementar a pergunta aqui, Arthur. Eu ia fazer exatamente uma pergunta nessa linha, porque machine learning mais tradicional e agnóstico a investimentos e a quant, né, a gente busca olhar, pelo menos eu gosto muito de olhar PSI, né, para entender se houve um deslocamento das variáveis explicativas ou não. Né? E aí, essa é uma dúvida que também me surgiu. Se você poderia compartilhar com a gente quais são métricas de mercado, digamos assim, né, que você costuma olhar para falar assim, putz, meu modelo deixou de performar. É só a performance em si do modelo? Existe algum outro tipo de métrica? Não, perfeito. Sem entrar em muitos específicos do que a gente usa, né, mas de maneira geral, o que se olha, e obviamente a gente olha também, são várias métricas que são tradicionais de portfólios, né? Você vai olhar estatísticas de performance, estatística de risco, estatística de performance ajustada ao risco. Tudo isso é parte do ferramental básico. Mas eu diria que uma das coisas que é mais relevante você olhar numa estratégia, ou uma estratégia de investimento, numa sistemática, é tentar entender se a hipótese que você colocou lá no passado está se cumprindo. Então, você fez um investimento e a sua hipótese era que o ativo A ia subir porque blá blá blá, e aí chega lá o ativo A subiu, mas o blá 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 não aconteceu, tem um furo na sua hipótese. Você deu sorte, a verdade é essa. E esse é o tipo de crítica que a gente tem que ficar olhando. Então, não basta olhar a performance e ver, ganhei dinheiro e está tudo certo. Você tem que saber por que você ganha dinheiro. E se você não sabe explicar o porquê, muitas vezes você tem que estopar aquela estratégia. Tipo, cara, eu não entendo o suficiente desse modelo para botar dinheiro nele. Dei Você sorte, podia graças estar a Deus. perdendo muito, né? Podia. Podia estar perdendo horrores. Melhor ter Assim ganhado como do que ter ganhando. perdido, obviamente, mas Uhum. desliga, vai estudar e depois volta com ela. Então, monitorar, tipo, quando você tem a hipótese muito clara, a variável que tem de ser monitorada fica muito mais evidente, né? Se eu tô apostando numa alta do câmbio, ou se eu tô apostando
numa ação específica por causa de um evento macro. O evento macro acontece e a ação não se mexe, furou. Então eu tenho ali um monitoramento que é muito evidente. Mas acho que uma outra coisa que eu acho que traz muito valor é olhar para essa coisa do orçamento de risco. Muitas vezes a gente pensa e fala assim, eu botei 10% do meu dinheiro nessa estratégia, né? E a gente acha que a gente está com 10% do nosso risco ali. Mas isso não necessariamente é verdade. Existem estratégias que elas têm um perfil de risco muito maior do que outras. Então, se você botar 10% nessa e 90% na outra, pode ser que essa de 10% ela domine a sua carteira. Ela seja muito mais arriscada. Então, métricas de monitoramento de risco, de contribuição de risco, são muito relevantes. E eu acho que não só, não só tipo, pessoas que estão fazendo estratégias específicas, mas grandes gestores de hedge funds, de multimercado, de alocação, eles estão olhando para risco cada vez mais, né? Então, acho que isso é parte da tendência do mercado e são métricas importantíssimas. Quanto da minha vol veio do ativo A? Quanto veio da estratégia B? Tudo isso são parte daquelas boas práticas de construção dessa carteira que faz com que você tenha um domínio do que está rolando ali. Então, esse tipo de métrica a gente olha sempre. Perfeito. Vamos então para as perguntas do pessoal aqui, né? Para a gente ir encaminhando para a reta final aqui da participação do Rafael, que, by the way, a gente já passou um bom tempo falando aqui, porque quando o assunto é interessante a gente vai embora. Olha só, tinha uma pergunta do André Timote aqui, que ele falava sobre a adoção das LLMs, né, como o ChatGPT, e ele estava perguntando o que isso ia impactar e se impacta na modelagem quantitativa, e se o Nubank já tinha feito alguma restrição. Eu queria só colocar junto nessa pergunta, porque o Clayton também coloca aqui, poderia falar um pouco mais específico sobre a utilização de machine learning para essas análises e qual que é a importância de dominar esse skill? Então, acho que você já pode meio que fazer um mix aí na resposta das duas coisas. Claro, o lance das LLMs é muito interessante, né? Eu fiz uns testes ali, comecei a usar e fiquei muito impressionado com o resultado. E depois você para dar uma estudada de como funciona por trás e é fascinante. A minha sensação, e eu acho que já estão usando isso muito em finanças, em grandes instituições, é que isso vai ser uma ferramenta de produtividade. Você tinha vários analistas que ficavam ali lendo os relatórios, os balanços das empresas, extraindo informações meio que manualmente. E esse tipo de software vai ser capaz de extrair essas informações de maneira muito veloz, com muita precisão. Então é um ganho de produtividade imenso. Não necessariamente ela vai ser capaz ali de gerar inteligência no primeiro momento, né? Porque talvez ela não entenda o conceito financeiro ou ela não saiba fazer a conta de maneira apropriada, pelo menos por enquanto, né? Tipo, tá evoluindo a cada dia. Mas quem for capaz de utilizar esse ferramental como uma ferramenta de produtividade no trabalho vai sair muito na frente, porque a carga de trabalho é sempre muito alta. Então você sempre tem que analisar mais empresas do que você acha que daria tempo, ou mais estratégias do que daria. Às vezes tem que resumir uns papers para fazer um resumão de uma área de pesquisa. E você usar esse tipo de ferramental, ele é muito valioso, assim, eu acho. Agora, daí a ele se tornar uma estratégia de investimento onde, tipo, o chat GPT diz que você vai comprar o ativo tal ou vender o ativo tal, aí é uma pernada bem maior, né? É bem maior essa pernada. Porque muitas vezes ele não tem ainda, tipo, eu acho que ferramental para fazer todo aquele tipo de análise que a gente mencionou. Quanto de risco está gerando a carteira? Qual que era a hipótese? A hipótese foi furada porque às vezes é fácil verificar que a hipótese foi furada, porque a hipótese era simples como o dólar saiu de 4 para 5. Essa é uma hipótese simples de ser verificada. Outra hipótese que é mais complicada é saímos de um cenário de expansão econômica para recessão econômica. Essa hipótese não é trivial de ser verificada. Como que é isso? Eu meço só o PIB? Mas e onde está os juros? E a inflação? E o emprego? Sabe? Então é complexo, você tem que fazer uma análise disso, né? Então, eu não acho que o ChatGPT é capaz de gerar essas inteligências para provar as hipóteses. Mas como ferramenta de produtividade é fantástico. Em termos de uso do machine learning, quando eu entrei no mercado, né, a primeira coisa que eu tive que correr atrás de aprendizado em termos de modelos foi esses modelos de econometria clássicos, porque são muito usados, né? O ARIMA, regressão linear,
todo tipo de ferramental que o pessoal de economia já usa há muito tempo para lidar com séries financeiras, séries econômicas, eu tive que correr atrás. E eles não são muito diferentes dos modelos de machine learning. Você tem ali uma função, e essa função, essencialmente, ela busca minimizar algum tipo de erro, minimizar algum tipo de distância entre o que você está predizendo e a variável real que foi observada. Então, uma vez que você entende que todas essas ferramentas de machine learning e econometria estão fazendo essencialmente isso, diminuir o erro entre o Y chapéu, que é o que você está prevendo, e o Y real, que é o que você observou ali na natureza, né? Aí fica mais tranquilo de entender onde que elas se encaixam. Uma regressão linear mesmo, ela é um algoritmo de machine learning, um algoritmo de aprendizado estatístico como qualquer outro. E ele é extremamente utilizado no mercado financeiro. Quando você fala de beta, de uma ação em relação ao mercado, você está falando de regressão linear. Quando você fala de fatores de risco, momentum, valor, tamanho, de forma em frente, você está falando de regressão linear. Então, e isso a gente está falando de uma técnica, e ela é usada across the board, assim, todo mundo usa. Quando você vai para outras áreas, crédito, aí você tem uma regressão logística, você tem uma árvore de decisão que ajuda a criar o ferramental para saber que variáveis explicam um default, né, um calote. Então, esse tipo de. E aí você pode estar querendo investir ou num título de crédito, ou num título de renda fixa de algum governo, etc. Então, esse ferramental de machine learning ele é valioso para isso. Mas eu acho que essencialmente você sempre tem que lembrar que ele é uma ferramenta para mapear entre uma predição e um observado. Assim. Eu sei que tem outras ferramentas que não são necessariamente nessa pegada, né? Clustering, não supervisionado, etc. Mas daí o buraco vai embora. Né? Acho que para começar a usar o machine learning é relevante lembrar que você está querendo mapear um conjunto de variáveis para uma identificação. E as múltiplas técnicas de machine learning e estatística fazem exatamente isso. O Eduardo tinha perguntado de fontes de pesquisa para conhecer as bibliotecas que você costuma usar. Tem alguma dica aí, algum fórum, alguma coisa onde você acha as libs? Cara, legal. Tem um site chamado Quantocracy, que ele é uma espécie de newsfeeder só de quant. Então ele está plugado em uma série de blogs, sites, e ele vai, tipo, quando você entra lá, ele tem os mais recentes. E o pessoal tá postando o tempo inteiro, e são só coisas interessantes de ponta, assim. São estratégias de trading, são estratégias de construção de carteira, técnicas de mensuração de risco, onde buscar dados, técnicas de análise macroeconômica. Então tem tudo lá. E eventualmente você vai esbarrar em alguém postando, criei uma nova biblioteca que faz tal coisa. Criei uma nova biblioteca que faz tal coisa. Obviamente que quando a gente fala de quant, é uma área muito ampla, né? Eu, por exemplo, eu não trabalho muito com a parte de trading. Não é a coisa que eu fui me especializando. Eu me especializei mais na área de construção de carteiras. Então você vai descobrindo as bibliotecas que são mais específicas dessa área, né? Em construção de carteiras você vai ter a Pi Portfolio PT, que tem várias técnicas lá, Markowitz, Black Litterman. Tem a Riskfolio Lib, que também tem várias técnicas de otimização. Se você for para uma biblioteca que ela é paga, mas ela é muito boa, tem a Portfolio Lab, de um grupo de pesquisa chamado Hudson e Thames, né? Acho que não sei se eles são ingleses, acho que sim. Mas Eles são são lá de Londres. O pessoal, eles Londres, são né? muito férias, é. E obviamente que essas bibliotecas em si, elas já são fonte de pesquisa, porque você abre a documentação e está lá a técnica, a equação matemática, quais são as variáveis, o que ele espera de input, ele tem exemplos de uso. Só que, obviamente, que você pular direto para a library é um problema, né? Você tem que fazer na mão uma vez, assim, pelo menos. Você tem que ver o negócio, sabe? Tem que pegar o dado na mão e ver acontecer. Então, não é que você não possa usar a biblioteca, mas você tem que saber a técnica. Essa biblioteca, essa técnica aqui, ela é um otimizador que faz tal coisa. E aí o que eu estou falando aqui não é só da matemática, não. É tipo, pega a biblioteca e joga uma input lá e vê output. Aí muda a input ligeiramente e vê o que mudou. E até que você começar a pegar esse domínio de, se eu mexer um pouquinho aqui, eu espero tal coisa. Você tem que ter esse tipo de conversa com a lib, sabe? Porque senão você obscurece ali um comportamento que vai fazer diferença no dia a dia. Porque se a coisa der errado, ou se a coisa der muito certo, você tem que saber o porquê. Foi porque eu adicionei um ativo que ele é ligeiramente diferente. Então o resultado lá foi esse.
show, tá dentro do esperado. Ou então aconteceu uma coisa que eu não previa. Então tem alguma coisa nessa técnica que eu não domino ainda, eu preciso dar mais uma aprofundada. Então esse tipo de exercício é muito válido. E obviamente quando você abre a documentação, tem um guia de estudos ali inteiro, né? Eu acho que é muito válido. Óbvio que é meio sofrido você abrir a documentação e ficar lendo, então ter o pessoal aí Sim. para guiar vocês é mais prático, porque era o que eu fazia, né? Não sabia nada, não tinha curso, não tinha nada, então eu ficava, abre aí a biblioteca e fica lendo, aí não entende e Rafael, tal. essa capacidade de ler documentação e não ficar entediado, mas assim, conseguir capturar ali o que a documentação está dizendo, a gente reforça isso com os nossos alunos. Reforça muito, assim. Acho que uma das principais habilidades, assim, para desenvolver, né? Ter essa paciência. Pega a documentação e lê. Pega a biblioteca Pandas, lê a documentação, função por função. É chato, a gente sabe, né? Não é... Mas, assim, é importante. Desenvolve esse conhecimento. Eu sei que tem mais pergunta, pessoal, mas assim, a gente já estourou bastante o tempo. Eu só queria destacar o comentário ali do Tarsis. Preciso mandar um abraço para ele. E falar, ô Tarsis, a gente já te convidou algumas vezes. Ó, a gente te espera aqui em alguma live, tá? Ele deve estar assistindo a gente lá de Nova York, imagino, mas, cara, depois puder participar de uma live aqui, contar um pouquinho da trajetória. Mas aí, Rafael, ele falou assim: estou curioso se você poderia falar um pouco da cultura do Nubank em um time quant versus outras assets que você já trabalhou. Eu acho que quando o mercado financeiro ele tem lugares completamente diferentes, assim, né? Tem lugares que são mais colaborativos, lugares que são mais competitivos, mais tradicionalistas, mais para frente. Acho que a cultura do Nubank como um todo é muito boa, é muito colaborativa, é um time tranquilo, as pessoas têm as conversas que precisam ter e a sensação que eu tenho é que eu estou ali sempre com espaço aberto para falar e para questionar e para ser questionado. Eu acho que tem uma parceria muito boa dentro do time sobre isso. Não necessariamente você vai encontrar um ambiente nesse formato no mercado financeiro em outros lugares, né? Às vezes você vai encontrar um lugar que é um grupo de pessoas competindo ali para gerar uma maior performance, para ganhar um bônus maior. Isso acontece, isso é natural, assim, tem empresas e empresas. Vai do desenho das empresas mesmo, né? Como Vai, elas e não, se formularam. não tem jeito certo e errado, né? Tipo, tem muitas empresas com diferente tipo de cultura que acabam gerando bons resultados também. Aí você tem que ver a cultura que você gosta, que você se sente confortável, né? Eu vindo da área de tecnologia, eu me sinto muito confortável em trabalhar em culturas que são mais colaborativas e que têm essa pegada de uma troca livre de ideias. O meu chefe traz ideias, às vezes eu não concordo, eu falo com ele sem tabu ali, né? E, tipo, ele debate junto com todo mundo na mesa. Então é o tipo de coisa que eu valorizo muito, particularmente na minha carreira. Eu tenho buscado lugares assim. Felizmente, eu nunca trabalhei em lugares que são, tipo, essa caricatura feia do mercado, né? Eu acho que esses lugares estão diminuindo cada vez mais, porque as pessoas têm ganhado dimensão do quão mais produtivo é colaborar e ter esse ambiente de livre troca de ideias do que ter essa hierarquia muito rígida e fixa, né? Mas, se vocês forem entrar no mercado, é capaz de vocês encontrarem ainda ou lugares assim, ou resquícios de coisas assim, e é questão de jogo de cintura, de saber navegar e também introduzir essas novas práticas, né? Vamos tentar abrir aqui um espaço para conversar, vamos abrir um espaço para estudar junto. Muitas vezes, quando você traz esse tipo de ideia, pode ser uma coisa que é nova ali para aquele ambiente de trabalho, mas as pessoas absorvem muito rápido porque tem muita gente boa que entende, que pega rápido as coisas que funcionam, sabe? É um tipo de tendência, essa colaboração é um tipo de tendência que só tem a crescer, e se vocês puderem fazer parte dessa onda aí, eu acho que é bom para vocês e para todo mundo. Estamos Eu aqui para queria. isso, né, pessoal? Para fazer parte dessa Exato, revolução no mercado financeiro. exato. Queria fazer até uma analogia, Rafael, porque eu sou nascido e criado na zona rural, né? E lá tem a questão de negociar gado, e a gente costuma falar o seguinte: quando a gente faz um negócio lá que é bom só para um lado, ele acontece uma vez só. Ele não continua acontecendo. Então, no trabalho aí é igual você falou, se putz, não, cada um se mata aí por um maior bônus, ele só vai acontecer uma vez, um ciclo. Próximo ciclo já cada um vai para um lugar e as coisas não se perpetuam. Então, acho que por isso que está mudando muito a mentalidade até das pessoas. Pessoal, acho que vamos encaminhar para o encerramento então e pedir para o Rafael aí uma
mensagem para quem está interessado, então, né, em entrar no mercado financeiro aí, o que... Cara, primeiro agradecer aí pelo convite, né? Uma honra aí estar contando um pouquinho da minha trajetória. Não foi uma trajetória em linha reta. A primeira experiência que eu entrei no mercado financeiro foi como analista de risco. Tinha uma asset, essa asset quebrou, e aí eu voltei para a área de tecnologia e depois voltei para o mercado financeiro de novo. Então, acho que a coisa que eu queria compartilhar é que nem a minha formação acadêmica era dessa área, nem eu entrei e fiquei para sempre. Eu teve momentos de passo para trás, passo para frente. Foi uma trajetória não linear, assim, mas eu tive muita alegria nela, né, muita sorte de conhecer gente boa no caminho. Eu recomendo que quem tiver interesse, meta a cara. Faz os cursos, estuda, lê a documentação, participa desses eventos para conhecer as pessoas, acho que isso faz toda a diferença para aquela quebra de barreira inicial. Eu acho que é uma área muito recompensadora, não só profissionalmente, mas intelectualmente também, sabe? É super interessante, você aprende todo tipo de técnica, então você vai ser recompensado de muitas maneiras por estar trabalhando nessa área. Então, convido todo mundo que quiser, pelo menos tentar entrar, fica à vontade, se eu puder ajudar em alguma coisa, entre em contato comigo, posso recomendar a leitura, etc. Ô, Rafael, Tá muito obrigado mesmo, coração, mais uma vez por ter aceitado o convite, e você está convidado desde já para a próxima edição do Mundo Quant. O Mundo Quant é aquele evento que a gente faz exclusivo para a nossa comunidade, um evento interno, tá? A gente não abre para fora, exclusivo para alunos do PMF para fazer networking. Fizemos um Mundo Quant agora no início do ano, daqui a pouco vai ter outro Mundo Quant. Enfim, cara, você já está convidado aí para o próximo, tá? Mas depois a gente conversa aí sobre os detalhes. Fechado. Obrigadão, abração, gente. Cara. Valeu, Rafael. Obrigadão. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.